Desde quando a gente pensou fazer pela primeira vez a abordagem sobre o pensamento e a construção do destino, o objetivo foi porque no próprio meio espírita nós encontramos pessoas que têm dificuldade de entender e de distinguir entre livre-arbítrio e determinismo, entre aquilo que temos que passar e aquilo que somos obrigados a passar, entre aquilo que nós estabelecemos enquanto caminho e a fatalidade da vida, se é que existe fatalidade na vida. Nessa ótica, os embates e as conversações a respeito de livre-arbítrio e de fatalidade sempre torna-se um tanto quanto polêmico quando existem duas ideias opostas. Narram as tradições que dois amigos, um espírita e outro espiritualista, sendo que o espiritualista era fatalista, ele acreditava que tudo na vida já estava escrito. Até uma dor de barriga, uma dor de cabeça, já estava programado nas estrelas para que acontecesse. E o seu amigo espírita tentava demovê-lo dessa ideia, dizendo que isso seria a anulação da nossa liberdade, afirmando que, se assim fosse, todos nós éramos robôs, máquinas ou marionetes manipulados por uma força superior. Mas o companheiro dele, espiritualista, não aceitava a ideia de que tudo não estivesse escrito nas estrelas. Tudo já está programado. É por isso que nós temos que ser resignados, porque tudo já está escrito. Uma topada que você levar, estava programado você levar aquela topada. E o embate toda semana era esta. O amigo ia assistir uma palestra espírita e eles sempre voltavam após a palestra conversando sobre fatalidade e livre-arbítrio. E certa noite, quando retornavam da casa espírita, mesmo embate entre livre-arbítrio e fatalidade, ao dobrarem uma esquina, aparece um assaltante. E este ladrão colocou uma arma à cabeça dos dois amigos e disse-lhes: ou dinheiro ou a vida. E o espírita, muito espirituoso, olhou para o fatalista e disse: diga agora que a gente não tem livre-arbítrio. Ou o dinheiro ou a vida. Ficaram vivos porque deram dinheiro. Sendo assim, nada melhor do que as experiências da vida para nos mostrar que não somos máquinas, que não somos robôs. Iniciando, nós queremos lembrar um pensamento de Paramahansa Yogananda, um dos grandes sábios da contemporaneidade, que teve a oportunidade de dizer, de colocar para todos nós, que na verdade a ignorância seria a raiz de todos os males que nós atravessamos. Ignorância no sentido de desconhecimento do funcionamento das coisas, desconhecimento da nossa natureza, a natureza da vida, o sentido da existência, o objetivo de estarmos aqui, a nossa origem e a nossa destinação. A nossa ignorância a respeito do que somos e de quem somos. As duas grandes interrogações que podem e devem ser levantadas por toda a consciência. O que somos e quem somos? Se levantarmos essas questões, dificilmente caminharemos com a consciência aberta. Permaneceremos daquilo que Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, colocou como sendo a consciência de sono. Permaneceremos adormecidos. E isto serve para, inclusive, nós outros espíritas. Porque temos uma facilidade enorme de adentrar, de penetrar em conceitos e ideias religiosas, filosóficas, científicas. Mas temos uma dificuldade tremenda de se deixar penetrar por esses mesmos conceitos, estabelecendo a internalização deles, que é a absorção, e só a absorção deste conhecimento conseguirá fazer a higienização mental, a mutação interna e a transformação que nós precisamos efetuar.
O pensamento de Yogananda, de que a ignorância estaria na raiz de todos os males, é o mesmo pensamento de Siddhartha Gautama, o Buda, ao demonstrar que por não compreender essa essência de todos nós, permanecemos na periferia da observância da vida. A vida para nós é simplesmente uma sucessão de fatos e acontecimentos, sem que nós venhamos a ser o agente efetivo desta própria vida. Nós renunciamos ao poder de comandar a vida e achamos que temos que ser por ela comandados. Preferimos ser figurantes do filme da nossa experiência, quando deveríamos ser protagonista. Figurante, vocês sabem quem é, né, no filme. É aquelas pessoas que passam para lá e para cá, entram mudo e saem calado, ninguém vê nada. Desaparece, ninguém sabe quem é aquele. Assim, muitas vezes, nós fazemos com a nossa vida. Transferimos para outros, ou para a força criadora, aquilo que cabe a cada alma realizar. Deus não fez objetos. O Espírito é o ser poderoso e inteligente do universo, que tem a capacidade de mudar a vida. Um compositor brasileiro, que vocês conhecem muito bem, teve a infelicidade de fazer uma música que tornou-se um sucesso. Nada mais tolo e mais fora da sabedoria espiritual do que o texto que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso nós temos feito e temos quebrado a cara. Não é a vida que tem que nos levar. Não é a vida que tem que nos administrar. A consciência, a individualidade, o espírito imortal é que deve ser o agente indutor da própria vida. Quando ficamos a orar, pedindo, meu Deus, tenho certeza, tenho fé em Deus, que a vida ainda vai me trazer muita coisa boa, vai desencarnar esperando que essa coisa boa aconteça na vida. Porque a vida não é o ser inteligente em si. O ser inteligente somos nós, detentores da capacidade do livre-arbítrio e do poder de escolha, que nós vamos ver daqui a algum tempo. Então, a partir desse raciocínio, é que nós começamos a penetrar no pensamento espírita, e sobretudo no pensamento trazido pelo grande apóstolo da continuidade espírita, o grande filósofo da mensagem espírita, o poeta do pensamento e dos conceitos espiritistas, Leon Denis, que eu considero uma das mais belas expressões do heroísmo espírita, e foi na minha adolescência espírita, diríamos assim, o ícone onde eu mais consegui beber da fonte cristalina e límpida do espiritismo. Então, se eu poderia recomendar às pessoas uma fonte de estudo seguro sobre o espiritismo, lamentavelmente as novas gerações de espíritas não estão conhecendo o pensamento de Leon Denis. Nós conhecemos, temos bons autores da atualidade, mas não conhecemos aquele que representa a maior lucidez após Allan Kardec a nos apresentar a beleza do espiritismo, que é o Leon Denis. As obras magníficas dele, depois da morte, no invisível, Espiritismo e Cristianismo, o problema do ser, do destino e da dor, o porquê da vida, são obras magistrais, capazes de nos trazerem a orientação segura para os nossos passos existenciais. E um dos pensamentos de Leon Denis, ele coloca assim: a grandeza do ser humano não consiste apenas do conhecimento, mas também do ideal elevado. Por que é que Leon Denis fez esta colocação? Parecendo negar uma das bases de sustentação da fé e da convicção espírita. Porque está dito pelo Espírito Verdade: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ele não está desvalorizando o conhecimento, mas está dizendo que nós devemos desenvolver duas asas fundamentais para o nosso grande voo de crescimento espiritual. Uma delas é o conhecimento. A outra é exatamente o sentimento, que é a busca do ideal elevado. Porque o conhecimento por si mesmo, se ele não tiver regido por um sentimento ético, por uma perspectiva elevada do ser e da vida,
Este conhecimento pode levar uma mente bem cultivada a ter um comportamento altamente destrutivo. A mente ilustrada, a inteligência acima do normal, é capaz de fazer uma bomba atômica e dizimar milhares e milhares de vidas. Um cérebro privilegiado é capaz de organizar o roubo mais fantástico da história da humanidade. Portanto, a ausência de um ideal elevado também pode proporcionar a pior das cegueiras, que é aquela cegueira fruto do orgulho de um cérebro privilegiado. Pessoas que acreditam apenas na sua inteligência, sem associar o conhecimento à transcendência da vida, sem associar aquilo que se conhece com os objetivos superiores e mais profundos da existência. O pensamento de Leon Denis é um alerta para que a gente possa caminhar com equilíbrio nessas duas asas fundamentais. O Espiritismo nos proporciona a aprender a sentir com inteligência e a pensar com sentimento. É a união dos dois aspectos. Quando se ama sem inteligência, nós amamos egocentricamente. Amamos pela posse, amamos pelo ter. Mas quando amamos com consciência, com inteligência, nós estabelecemos patamares de equilíbrio que nos proporcionam cada vez mais o desprendimento. E a inteligência sem sentimento dá naquilo que é o alerta de Leon Denis, que é desviar os objetivos da inteligência para fundamentos nocivos e negativos. Eu sempre gosto de perguntar, porque a gente tem uma base fundamental disso que nós estamos tratando. Veja que coisa interessante. Quem aqui gostaria de ter paz? Levante a mão. Ter paz. Vocês já estão escolhendo errados. Por um motivo muito simples. Nós vivemos uma cultura do ter. E até no que diz respeito às coisas mais sutis queremos ter. Aquilo que se tem se pode perder. Mas aquilo que se é, não se perde. Então, ao invés de querermos ter paz, devemos buscar ser paz. O ser é uma construção interna. É uma edificação de dentro para fora. O ter é resultado do que vem de fora para dentro. Você chega num ambiente como este, perturbado, angustiado, e quando senta na cadeira e diz: ai meu Deus, eu adoro vir na fé, eu sinto uma paz, eu tenho uma paz, é falsa essa paz. Você está sentindo a paz do ambiente, ela não é sua. Tanto é verdade que quando sai daqui, meia hora depois já está no inferno de novo. Porque carrega consigo as matrizes da perturbação, que são elementos constitutivos da nossa ignorância sobre os objetivos e o sentido do ser. Então, ser paz é muito mais importante do que ter paz. Ser saúde é muito mais importante do que ter saúde. Isso leva-nos à consciência de que podemos estar doentes, mas não somos doentes. Mas há pessoas tão hipocondríacas que preferem achar que são doentes. Estes dificilmente melhoram. Porque como eles acreditam que são, acham que esta é a sua natureza, ser doente. Por isso que todo dia dói alguma coisa nele. Um dia é a cefaleia, no outro dia é o baço, no outro o fígado dói, no outro o coração está descompensado, no outro é a coluna cervical, no outro é a lombar. E quando nada acontece, a unha crava. Esses são os doentes. Os que estão, trabalham para deixar de ser doentes. Então tudo isso é a ignorância nossa, porque não temos consciência da força do pensamento que nós vamos ver no nosso seminário. Porque não acreditamos em fatores exógenos, fatores externos. A nossa fé em Deus, ou em Jesus, é uma fé transformando Jesus em um garçom da nossa necessidade. Acreditamos que Jesus existe para atender aos nossos caprichos pessoais.
Tanto que a nossa oração é a coisa mais pobre que existe. Nós oramos bem diferente dos primeiros cristãos. Estes oravam dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Como ensinou-nos Jesus: quem desejar ser o maior no reino dos céus, seja o servidor de todos. Os cristãos da atualidade, que compõem cerca de quase 3 bilhões de pessoas que se afirmam cristãs, nas suas mais variadas escolas, elas oram dizendo assim: Senhor, que meu filho passe no Enem, que minha filha deixe aquela mala sem alça, case com um homem melhor, que essa dor de cabeça passe. Enfim, queremos ser beneficiados pela vida, por Deus, por Jesus, e não desenvolvemos o poder transformador que devemos dar à nossa própria vida, numa distonia e numa desconexão com os objetivos centrais do próprio Evangelho na face da terra. Vamos ao próximo item. Depois de analisar Leon Denis nessa frase, nós passamos para outra colocação de Leon Denis. Os grandes espíritos não golpearam o cérebro, e sim tocaram o coração. Se você pega na história da humanidade, as grandes personalidades, inclusive grandes cientistas, eles cunharam muito mais frases de efeitos que potencializam o coração do que propriamente elementos frios no campo do cérebro. Mas quando saímos da faixa dos cientistas, aí é que se desdobra a consciência de que os grandes espíritos que vieram em missão para a Terra, filósofos, pensadores de variada natureza, poetas, religiosos, condutores de povos, eles tocaram muito mais a fibra dos ideais elevados do que propriamente do conhecimento. O mundo foi movido essencialmente pelos grandes ideais. Mesmo quando cientistas como Louis Pasteur, como os irmãos, o casal Curie, ou como Albert Einstein, estes moveram corações e mentes, porque trouxeram realidades novas sobre um olhar da humanidade, do mundo microscópico, mas sobretudo mostraram através daí o quanto o ser humano poderiam crescer. E eram e foram pessoas extremamente humanistas. Foram criaturas altamente sensíveis dentro do seu trabalho, dentro daqueles horizontes que abriram para a humanidade. Gandhi, um ser paz, era preso toda semana, mas mantinha-se em paz. E mostrou que a gente pode alcançar esse patamar. Jesus viveu fugindo o tempo todo. Desde quando nasceu, apareceu o anjo e disse: foge que vão matar todas as crianças. E Maria e José teve que fugir com a criança. Jesus continuou pregando em fuga. Estava pregando aqui, daqui a pouco sabia, lá veio o soldado, ele, ó. Porque não era hora dele se deixar prender. No entanto, mantinha-se em paz. Ser a paz. Elemento fundamental. O coração precisa vibrar. É óbvio que coração é uma simbologia. É uma força de expressão. Porque, na verdade, o sentimento é a alma. E a alma é o pensamento. Nós sentimos com o pensamento. Apenas associamos emoção com o músculo cardíaco, que ao longo do tempo, o pobre do coração, como ele bombeia o sangue, quando você tem alteração emocional, obviamente que você altera os movimentos do batimento cardíaco. Então as pessoas começaram a associar, desde quando o homem começou a pensar, que a sede das emoções estava no coração. Porque quando a gente tinha saudade, o coração doía. Quando a gente tinha medo, o coração pipocava. Na verdade, dando a ideia de que é o coração gerando sentimento e emoção. E na verdade, o coração reage aos sentimentos e às emoções. Então não é ele, mas caracterizou-se que o coração seria a base das emoções e do sentimento. Daí essa expressão: é preciso que o campo das nossas emoções, é preciso que a gente aprenda a gerenciar as nossas emoções, para que a gente possa ganhar saúde integral e possamos comandar a própria vida. A missão real do Espiritismo, portanto, não é somente esclarecer as inteligências, mas sobretudo desenvolver a vida moral dos homens,
vida esta que o materialismo e o sensualismo muito diminuíram. Eu gosto muito dessa expressão, porque nas duas abordagens referentes àquilo que causou a desvitalização da nossa sociedade humana, o materialismo e o sensualismo, que é consequência do materialismo, coloca com muita precisão a questão. Observe que não vai aí nenhuma colocação negativa sobre o campo da energia sexual. Aqui, o sensualismo é colocado diferenciado um pouco da sensualidade. A sensualidade é quando há uma predominância apenas dos aspectos físicos, da força genésica da alma. É o materialismo o grande empecilho para o processo do desenvolvimento do potencial do ser. Quanto mais nos identificamos com a matéria, quanto mais estamos voltados para as coisas eminentemente materiais, nos tornamos escravos e prisioneiros de tudo aquilo que toca apenas os sentidos, obstaculando as potências da alma, do ser imortal, do ser transcendente. E o sensualismo é cedermos aos impulsos puramente orgânicos, e não à questão essencial da direção que se dá ao pensamento no que diz respeito às forças genésicas da alma. Eu estou enfatizando isso porque a doutrina espírita é uma doutrina de larga liberdade, de amplitude, sem qualquer foco de pecado, de tudo é sujo, absolutamente. O Espiritismo santifica todas as expressões da vida humana, inclusive a vida da carne. Tudo pertence ou veio de Deus. A vida material é uma vida sagrada. Nós já estamos no mundo espiritual, porque a vida na matéria é também uma vida espiritual. É apenas uma energia no estado de condensação, como a gente vai ver daqui a pouco. Então a doutrina espírita veio mostrar que o problema não está na energia genésica do ser, está na forma em que nos escravizamos à sua expressão eminentemente material. A doutrina espírita respeita e mostra a santificação dessa força, gente, para que a gente aprenda a educar essa energia que é tão bela, tão poderosa e tão nobre. Às vezes a gente encontra no meio espírita pessoas mais ortodoxas. Isso por conta do atavismo, da história dela relacionada com outras doutrinas e outras religiões, diríamos, mais pecaminosas. Se é que a gente possa expressar assim. Uma vez um jornalista espírita tinha uma entrevista com Chico Xavier, marcada. Na véspera, saiu, esse jornalista era de Goiás, e saiu uma entrevista com Cora Coralina, aquela poetisa, já desencarnada, que tinha dado uma entrevista no Jornal de Goiás. E no meio da entrevista, ela, respondendo a uma das perguntas, ela disse, ela já com a idade muito avançada, se não me engano mais de 80 anos, ela disse, meu filho, eu amo a vida, um dia desse, eu tive uns sonhos tão bons, tão lindos, sonhos eróticos. E o jornalista espírita ficou escandalizado. E na entrevista com o Chico, disse, Chico, que absurdo, você viu a Cora Coralina na entrevista ontem? Aí Chico disse, não, meu filho, uma mulher daquela idade foi dizer que teve sonho erótico, o que você acha disso? Aí Chico olhou e disse, ai meu filho, sonho erótico é tão bom. E Chico desarmou o puritano. Porque isso não é nada contra a lei da vida. Sonho erótico faz parte dos mecanismos do espírito. Agora, como nós utilizamos essa energia, aí é outra história. Isso pode dar até vampirização e obsessão, depende de como se está utilizando. Mas a questão central é ter a consciência de si mesmo. O Espiritismo, se as outras religiões soubessem, se agarravam com ele, com o Espiritismo. Porque é o grande auxiliar no combate, é o maior adversário de qualquer religião, é o Espiritismo. Qual é o maior adversário das religiões? O materialismo. Todas as religiões são espiritualistas. Então aquilo que é adversário de Deus, entre aspas, adversário entre aspas, é o materialismo dissolvente, que leva as pessoas a se afastarem do sagrado dentro de si mesmas. Mesmo pessoas religiosas, que vivem, dizem que afirmam que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Então esse materialismo, ele é combatido essencialmente pelos fundamentos morais que o Espiritismo nos traz. Se nós não adentrarmos a essência moral do objetivo elevado que o Espiritismo nos traz,
A doutrina espírita seria simplesmente mais uma mera filosofia do mundo, bela, mas sem mudar a criatura. Não adianta eu saber, por exemplo, que médiums exalam ectoplasma através dos seus poros para materializar espíritos, que o ectoplasma é formado por lipídios, por gorduras, por sais minerais, que aqui adianta que ele é forjado dos mitocôndrios celulares. Muito bonito. Mas o que é que isso muda alguém? Se não mudar ninguém, não adianta nada. Então, o Espiritismo, a sua força, vem do esclarecimento mental, mas trazendo como base, como pilastra, os seus fundamentos de ordem moral. E aí começamos a nossa viagem em direção ao mundo do pensamento. E vamos começar essa viagem refletindo do macro até chegarmos ao micro. Tudo vibra em todas as dimensões dos universos. Primeiro nós precisamos descondicionar a nossa mente. A nossa mente é muito condicionada e muito estreita. Estamos muito localizados, estamos na nossa mente muito local, muito preso àquela dimensão que nós vivemos. Não existe um só universo, portanto a palavra universo já deveria ter sido substituída por multiverso. Porque universo significa um só espaço de expressão da vida. E não é. Temos multiversos, ou diversos universos. A vibração se estende em todas as direções. Tudo que existe é vibração. A ilusão da matéria que nós temos é que ela é sólida. Mas esta é uma ilusão dos nossos sentidos. A matéria sólida é única e exclusivamente vibração no estado mais lento, mais condensado e mais pesado. A força de coesão atômica faz com que os átomos estejam mais próximos, consequentemente, as moléculas estão mais próximas, consequentemente, gerando a sensação de solidez. Desaparecendo a força de coesão sobre as partículas subatômicas e os átomos, a matéria bruta torna-se simplesmente energia. Tudo é energia em estados, em graus diferentes de vibração. Tudo que existe. Da vibração mais densa, que é a matéria sólida, como nós a conhecemos, até a vibração mais sutil e rarefeita, que é aquela que escapa aos nossos sentidos, mas nem por isso deixa de existir. É muito fácil, tem gente que diz, mas Fred, eu tenho uma dificuldade enorme de entender que existe alguma coisa que a gente não vê. É por isso que a gente só acredita no que a gente vê. Eu disse, não é verdade que você só acredita no que você vê. Eu só acredito no que eu posso ver. Não é verdade. Então pare de respirar. Como assim? Você vê o ar? Não. Mas você respira. Você acredita que existe? Claro que eu acredito. Mas você não vê o ar. Então você não pode dizer, e a gravidade, você vê aonde? A força de gravidade. Você não vê, mas você sente os seus efeitos, porque estamos aqui. Não estamos flutuando, estamos presos à Terra, que é um imã, um grande magneto que nos prende aqui. Senão eu estava assistindo esse seminário flutuando. E eu estaria aqui, deitado na horizontal, no ar, falando sobre o pensamento para vocês. Estamos aqui pisando na vertical, preso à Terra, devido à força de gravidade. Então existem inúmeras outras forças que nós não vemos, mas que é fato. Até algum tempo atrás, aquilo que parecia impossível, tornou-se possível. Ora, quando o homem resolveu dizer que o sangue circulava na veia, os outros cientistas eram um charlatão. Porque até então acreditavam que o sangue era parado na veia, coagulado na veia. Depois confirmou-se que o sangue realmente circula no nosso organismo. Quando Robert Hooke disse que o nosso corpo era formado por blocos menores chamados célula, foi chamado de charlatão. Depois descobriu-se que ele estava com razão. Quando Louis Pasteur anunciava que existia vida microscópica, que a gente estava cercado por vida microscópica, que nós respirávamos seres vivos, que não enxergamos, o mundo caiu na cabeça do homem. Como é que pode? Não existe nada disso. E hoje a gente sabe que nós somos um condomínio de vidas. Desde as lombrigas, que estão aqui dentro,
até as vidas microscópicas que nós não enxergamos e que compõem o nosso ser. Respiramos o tempo todo animálculos não perceptíveis que os grandes microscópicos, os potentes microscópicos começaram a desvendar desde quando ele esqueceu o material no seu laboratório, que voltou e viu os fungos que tinham se desenvolvido. Foi a partir daí que nasceu a medicina mais avançada, fazendo brotar medicamentos, vacinas, a partir da observação do mundo microscópico. Quantas vidas nós temos? Aí descobrimos o ácaro. Quando a gente deita na cama assim, por mais que a gente jogue, que maravilha, a gente se cobre, os ácaros entrando todos. Coisa mais linda do mundo. E agora eu vou falar uma coisa nada romântica. O beijo amoroso e apaixonado. Boca a boca. A festa de milhões de bactérias, passando de uma língua para outra, num festival de entrega e de renúncia. Almas gêmeas microscópicas que atravessam as nossas bocas. Não quero com isso fazer alguém deixar de beijar. Então tudo vibra em todas as dimensões. Tudo é campo vibratório. Existem expressões generalizadas dessa vibração. O universo é muito mais rico do que a gente possa imaginar. E hoje a nossa ciência começa a desvendar. Já existe a teoria das cordas, a teoria das supercordas. É a física cada vez mais perplexa diante de tantas expressões do universo. Stephen Hawking, que é a maior celebridade no campo da física teórica da atualidade, ele afirmou que, segundo os cálculos da atualidade, existiriam pelo menos 11 dimensões no universo conhecido. E isso é ele que está dizendo. Vai ficar mais perplexo quando souber que as dimensões são infinitas. E a gente vive num mundo tridimensional, achando que isso é uma vida fantástica. Meu Deus, o mundo se resume a isso? Nada. Nós vivemos a expressão da vida no universo infinito, mais pobre e mais atrasada que a vida material. Estamos no segundo degrau da evolução. Uma das expressões mais retrógradas da vida é a nossa. Eu não sei porque que a gente anda com o nariz tão arrebitado, tão metido a besta, se estamos no segundo degrau evolutivo ainda. Nós vivemos no Aníbal Bruno do universo. A nossa Terra ainda é um planeta prisão. Tanto é que quando a gente desencarna, com raríssimas exceções, ficamos todos presos ainda na crosta planetária ou no entorno. No máximo que a gente atinge são cidades espirituais nas proximidades de nosso lar, no mesmo campo vibratório que ainda pertence à região do umbral. Raros os espíritos que vão além, aqui na Terra. Mas, para apenas ilustrar a questão do presídio Aníbal Bruno do espaço, nós temos o regime fechado, que é aqueles que têm que estar reencarnado. Temos o semi-aberto, a turma que desencarna e fica por aqui, né? Não, porque eu amo tanto meus familiares e fica por aqui. E tem a turma que quando fica quite com a lei divina, se liberta. Esses são os mais raros. A maioria ainda tem o que fazer por aqui. Então é apenas para ilustrar essas diversas dimensões da vida. O reino do espírito é um reino de vibração. Por isso que a gente não vê esse reino de vibração. A espiral da evolução, ela se caracteriza, para que a gente entenda o que somos capazes de compreender atualmente, a espiral da evolução ela vai do denso ao sutil. Tudo no universo, tudo na vida é ritmo e é cíclico. Esta é a batida. Os antigos iniciados já sabiam das grandes verdades. Tudo tem um ritmo, tudo tem uma musicalidade, tudo tem a sua harmonia. E a característica da expressão da evolução é exatamente o fato cíclico, o fenômeno que volta sobre o próprio passo para dar um impulso, fazendo a espiral da evolução. Você cresce, desce para receber um novo impulso e cresce para receber um novo impulso. Quando a astrofísica da Terra descobriu que para impulsionar uma sonda espacial para fora do nosso sistema solar
teria que aproveitar a força de gravidade dos planetas cada vez que a sonda, por exemplo, recebeu da Terra, a sonda, o impulso para ir à Lua. Da Lua, gira em torno da Lua e a pequena gravidade da Lua impulsiona a sonda. Que quando chega em Marte, a força gravitacional de Marte impulsionou a sonda em Júpiter, Saturno, para jogar a sonda para fora do sistema solar. Ou seja, processo cíclico. Os antigos iniciados diziam que quando você conhecer o seu ciclo, o seu ritmo pessoal, você já fez o autoconhecimento. Você passa a conhecer não apenas o que você é, como conhece o funcionamento da vida. E são as tradições mais antigas da espiritualidade, da iniciação espiritual. É quando você começa a conhecer essa musicalidade, esse ritmo, que você vai fazendo essa viagem para dentro de você e vai identificando esse ritmo que cada um de nós vamos tendo. Ciclos cósmicos ou salto quântico, os universos evoluem seguindo as mesmas regras. Tudo é parte do denso para o sutil. Tudo vai daquilo que é mais pesado para o mais leve. É assim que a evolução se dá, em todos os níveis e em todas as dimensões. A alma, ela vai começando a sua trajetória do mais denso para o mais rarefeito. Sempre é esse o ritmo que acontece. Do mais denso para o mais rarefeito. Do denso para o sutil. Do mundo pesado para a energia mais leve. É assim que o espírito vai desencadeando a sua ação. Quando o princípio espiritual começa a sua trajetória de evolução, ele começa a se manifestar nos reinos da natureza mais densos. Do reino mineral, onde há a cristalização atômica, onde o princípio espiritual é apenas um pulsar de vibração, iniciando, preparando-se para começar a sua trajetória de evolução. E depois de um período que não podemos precisar, esse princípio espiritual passa a ter as suas experiências no reino vegetal, onde começam as suas primeiras bases da sensibilidade, onde nós temos a variação de plantas. Observe, gente, da mesma maneira como acontece com o ser humano, no vegetal, você tem das plantas mais delicadas às plantas mais brutas. Você tem a orquídea, mas você tem a urtiga. Você tem o lírio que nos encanta. E ao mesmo tempo você tem aquelas folhas ásperas, cheias de espinho. Tudo tem etapas. Tudo tem dimensões. Tudo tem estágios no ciclo da vida. E o princípio espiritual que está em evolução estabelece-se no reino vegetal, preparando a sensibilidade para novos momentos que virão adiante depois de milhões e milhões de anos daquela etapa do reino vegetal. Efetivamente, não podemos dizer que, por exemplo, uma árvore como essa, uma planta como essa, é um princípio espiritual. Não. Vários princípios se preparam para o desenvolvimento da sensibilidade numa árvore como essa, numa planta. Em mecanismos que nós ainda não temos capacidade de compreensão. Depois dessas diversas etapas, o princípio atinge então o reino animal. Eu quero apenas fazer um adendo, um parêntese. Entre o reino mineral e o vegetal, existem reinos intermediários que nos escapam à compreensão. E entre o vegetal e o animal existem também etapas que já começam a ser descobertos pelos cientistas. Descobriram os cientistas que nas regiões abissais do nosso planeta existem plantas que já se assemelham a animais, como se fosse metade animal e metade planta. Mas quando o princípio espiritual começa as suas experiências no reino animal, ele já começa a penetrar no reino onde vai alcançar a sua individualidade, a sua individuação. Porque é no reino animal, em determinadas espécies, que começa a se desenvolver a glândula pineal. E é aí que a individuação do princípio se estabelece. A glândula pineal é aquela que começa a dar sensação de espaço e noção de distância. É por isso que, por exemplo, as aves migram para o norte. Porque o norte magnético do planeta exerce influência sobre a pineal. E a glândula pineal, que já existem nos animais, a glândula pineal é um grande sequestrador de campo magnético. O nosso querido pesquisador espírita Sérgio Felipe,
que é um dos grandes no campo do estudo da glândula pineal, ele foi um dos descobridores de que a glândula pineal é formada por vários cristais de apatita. A apatita é o elemento que veicula campos magnéticos, capta e consegue fazer ele circundar. Aí ele começou a estudar e viu que os médiums, estudado por ele, os médiums mais sensíveis possuem uma grande quantidade de cristal de apatita. Implicando e deduzindo que quando um outro campo magnético, que é um outro espírito, todos nós somos um campo magnético. Quando o espírito vai atuar no médium, o médium sequestra o campo magnético, sequestra entre aspas, o campo magnético do espírito comunicante, acopla-se, capta a sua vibração, faz com que ali ele seja decodificado o pensamento do espírito e ele se manifesta. Por isso que os médiuns têm uma enorme quantidade de cristal de apatita, mais do que aquelas pessoas que não apresentam a ostensividade mediúnica tradicional. Então nós temos aí a espiral da evolução, cíclico. Nós vamos, por isso que a gente reencarna. Do reino animal, no reino animal, o princípio espiritual já começa a aprofundar a sensibilidade e a demonstrar rudimentos da inteligência. E aí você tem, desde a fera das savanas africanas, até os animais domésticos. Um Yorkshire, um cãozinho maravilhoso, o gatinho angorá. Você tem desde o grande leopardo com fome e agressivo, até os animais mais carinhosos e obedientes da atualidade. Você tem o abutre e o carcará, e você tem também o colibri. Então você tem das expressões mais atrasadas da animalidade até as expressões mais delicadas. Hoje, os estudiosos já começam a afirmar que os animais têm inteligência, sim, porém fragmentada, não a inteligência contínua. A inteligência contínua pertence a nós, seres humanos, que é permanente a nossa capacidade de pensar. É uma fluência tão grande a nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência contínua, que temos até dificuldade de controlar o pensamento. Tanto é que um dos maiores desafios para quem faz meditação é deixar a mente em branco. Quase ninguém consegue. Tente deixar a sua mente em branco agora. Você já está pensando em deixar a mente em branco. Então esse é um grande desafio. Os animais têm inteligência. Os animais têm sentimento. Sentem saudade. E mais, antes pensava-se que os animais se comunicavam pelo faro. Eles sentiam a presença do dono pelo faro. Não é. Às vezes o dono dobra a esquina, o animal já começa a ir para a porta. Está sentindo o cheiro do dono, mas às vezes é tão longe a esquina. Os estudos começam a comprovar e a associar que os animais, quando ficam olhando para você, eles estão conversando com você. Por telepatia. Então eles também funcionam por telepatia. O problema é que a gente não desenvolveu isso. Eles ficam olhando, o que é que você quer, meu filho? E o bichinho está lá. Às vezes a afetividade é tão grande que você percebe e sabe o que é que ele quer. Você quer comida? Aí ele olha para o prato. Como que diz, finalmente você entendeu. Os animais devem pensar que como esses seres humanos são atrasados. Ainda precisam falar. Então eles desenvolvem isso. Tanto é verdade que eles têm determinadas nuances, como a percepção extrasensorial. Os animais não são médiums. Eles têm percepção extrasensorial. A mediunidade é a capacidade de interpretar uma outra mente e se expressar. Não, eles não interpretam um espectro e um fantasma. Eles se assustam com a imagem que eles sabem que não é uma imagem humana. Por isso que ou o animal late com raiva para a parede, para a janela, que ele está vendo algo que você não vê. Ou então ele tem medo, como acontece muito com o cavalo. Vai em certo lugar, chega num ponto que ele começa a recuar. Ele não quer ir para aquele ponto. Ele está vendo algo que você não vê. Quem tem medo de espírito e tem cachorro em casa, está frito. Fique sozinho. Quando você vê o cachorro, o que foi? E ele olhando. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim, e quando o cachorro começa a olhar para a parede rolando, ele diz, não veja espírito. Pare de olhar.
Então quem tem medo vai ter problema, porque eles percebem algo do mundo espiritual. Eu tenho um cachorrinho, Apolo, um Yorkshire. E Apolo é fantástico. No nosso evangelho no lar, quando vamos começar, 7:50, ele já sabe por onde os espíritos entram. Ele olha para a varanda e começa a visitar alguma coisa, aí fica olhando, senta no chão, pronto, os espíritos estão chegando já para o evangelho no lar. Ele é uma percepção interessante. E estudar os animais nos auxilia muito a compreender o fenômeno da vida. Então os animais são nossos companheiros de jornada magníficos. E esse princípio espiritual que no reino animal já sofre a individuação, aí sim, o cão, o gato, o cavalo é um princípio espiritual. Eles vão sofrer no laboratório do mundo invisível a grande transformação para tornar-se aí sim espírito humano, que passam a ter as suas primeiras encarnações humanas em mundos primitivos. Então, o princípio espiritual humanizado começa a sua trajetória do instinto e da inteligência embotada e dificultosa para começar a se expandir e ampliar as suas vibrações. Bom, a matéria densa tem vibração lenta, isso é fato. E a matéria sutil tem uma vibração mais rápida. Por que a gente não vê espírito, com exceção dos médiuns videntes? Porque é mais sutil. O nosso cérebro físico está preparado para, até determinada vibração, você capta a imagem. Passou daquela vibração, já vai escapando a sua capacidade de percepção. É muito fácil até a gente entender o processo. Olhe para a sua mão e comece a movê-la, que você vai vendo a sua mão. Vá acelerando o movimento, você começa a ver sombra. Quando você acelera, você já não vê o seu dedo direito, vai ficando transparente. Se você tivesse maior poder e velocidade, como The Flash, seu pulso ia desaparecer. Mas ela estava ali. Por quê? Porque o nosso diencéfalo só é capaz de captar aquilo que está abaixo da velocidade da luz. Se a gente conseguisse chegar até a velocidade da luz, ia subir, embora estivesse ali. Então a gente não capta. Os espíritos estão numa vibração além da capacidade que tem o nosso cérebro de captar aquela vibração. Aí gente, pessoas já disseram assim a mim, mas Freda, é tão difícil para mim imaginar a gente ficar invisível. E eu digo, mas invisível para quem está nesta vibração. Quando você desencarna, você passa a ser visível para quem está naquela vibração. É por isso que morto, entre aspas, espírito desencarnado, no ambiente espiritual que você vai viver, você vai sentar numa cadeira lá na cidade espiritual que você vai viver. Você não vai passar na cadeira. Você vai botar o braço numa mesa que tiver, porque a mesa estará na mesma vibração que você, no mesmo universo vibratório, portanto compatível com o que você é. A gente não vai ficar flutuando perdido no espaço, atravessando tudo que é lugar, não. Estaremos no universo vibratório que corresponde ao nosso universo vibratório. Então a gente não capta a presença dos espíritos. Aí, mas Fred, dê um exemplo melhor. Pronto, vamos entender finalmente a desencarnação e a reencarnação. Vamos fazer café. Pronto. Você fazer café como? Vamos fazer café? E mentalize que você está pegando a chaleira. Bote água na chaleira e leve para o fogo. Está lá a água começando a ferver e você vai... A vizinha lhe chama e você vai conversar com o vizinho. Começa a bater papo, conversa bem, conversa velha, falar mal da vida dos outros, aquela coisa toda. Meia hora depois... O espírita? Não é espírita? Ah, é verdade. Espírita não fala de ninguém. Aí você lembra, meia hora depois, meu Deus, a água está no fogo, corre. Quando chega lá, você só vê aquela fumacinha saindo. E mais ou menos com poucos centímetros a fumaça desaparece. Você quando levanta a tampa não tem mais nada. A água evaporou-se, desencarnou. Ou seja, com a quentura, as moléculas elas se esquentaram tanto que as moléculas começaram a vibrar mais rapidamente. Aí ela vai se dissolvendo, vai perdendo conexão, vai deixando de ser sólido, vira vapor. E aquele vapor que você vê apenas alguns centímetros desaparece. Desaparece por quê? Porque aquele vapor está entrando no outro nível de vibração. A água continua na cozinha, gente. Se você tivesse uma máquina de decantação que pudesse reverter o processo,
aquela água vai de novo. Tanto é que tem lugar, se for pequenininho, que as paredes ficam molhadas. Com uma espécie de orvalho. Se você tiver uma máquina, você vai trazer aquela água de volta. Poderia trazer água de volta. Então, morrer é evaporar. Para quem está aqui. Quem está no mundo do vapor, outras moléculas de vapor, vai ver aquelas moléculas de vapor também. Porque vai estar no mesmo patamar. Vamos reencarnar? Decante e bote a água decantada no freezer. Dali a algum tempo ela vai estar como? Gelo. Sólido. Reencarnar e virar gelo. Se é que a gente pode interpretar dessa forma. É densificar a vibração. Eis porque a gente não vê os espíritos. Porque eles estão se manifestando nas outras dimensões que a física moderna começa a descobrir por cálculo. E começa a perceber que há formas e manifestações diferentes da expressão da vida. Então isso é uma coisa monumental. A vibração mais rápida provoca, portanto, a matéria mais sutil, que é o nosso corpo espiritual. Nós temos um outro corpo de energia que vibra mais aceleradamente. E que reflete a condição moral e espiritual do espírito, do ser, da individualidade. Quanto mais você é avançado espiritualmente, mais o seu corpo espiritual vibra aceleradamente, provocando uma realidade cada vez mais sutil, ao ponto de refletir a luz de que somos constituídos. Quanto mais você sutiliza o seu corpo espiritual pela sua espiritualização, mais você vai irradiar a luz que constitui a sua realidade. Nós somos formados por blocos de fótons. Fótons são blocos de luz. Todos nós somos feitos de luz. Que coisa magistral, né? Feitos de luz. Dá uma olhadinha em mim. Vocês não estão vendo. Mas o que tem de luz. E vocês também. Que é essa energia que se exala de cada um de nós. O que dificulta a irradiação da luz em nós é a mente presa nas formas densas de expressão, os sentimentos ligados mais ao instinto, que é o ponto de partida, do que à iluminação, que é o ponto de chegada. Tanto é que nós temos ainda muitas reações animalizadas. Por exemplo, quando você tem um acesso de raiva, coisa que eu sei que aconteceu há mais de 30 anos atrás com vocês. A raiva nos assemelha ao animal. Tem gente que fica assim, possesso. Tem gente que se assusta, meu Deus, fulano, quem diria, hein? Virou um bicho. Tem mulheres que são doces, carinhosas, mas mexeu com o filho, a fera brota. O ódio. Eu tenho ódio de fulano. Pronto. Aí o olho abre. A mandíbula fica patibular. Só falta as presas. É o quê? Revivescência das nossas experiências dos reinos inferiores. Quanto mais a pessoa tem acesso de raiva ou de ódio, está mais próximo da sua experiência anterior do que ponto futuro. Quanto mais dócil, quanto mais sutil, quanto mais delicada for as manifestações da criatura, mais próximo ele está das realidades futuras. Que nós vamos estudar isso com muita calma daqui a um pouquinho. Gente, a abordagem está legal? A linha, a direção do pensamento tá bom? Tá mesmo? Atenção, massagem no ego do expositor. Quem está gostando, levante a mão. Quem está gostando, muito bem, 94,3. Quem não levantou é porque está dormindo. Olha que pensamento fantástico, gente. Eu quero que vocês se detenham, porque esse pensamento reflete o que eu estava colocando agora há pouco para vocês. Isso está na sabedoria dos essênios, uma seita judaica que existiu, que teve seu início mais ou menos 60 anos antes de Cristo e que durou até mais ou menos 70 anos depois de Cristo. Os essênios, na sua poesia, na sua beleza iniciática espiritual, diziam assim:
É preciso que a rocha se transforme em pedra preciosa. A rocha se transforme em pedra preciosa. Que a erva seja árvore. Que o animal desperte para a humanidade. Que o humano se despoje para deixar surgir o anjo. E que o anjo desabroche em arcanjo. E o planeta vire um sol. E que o sol se glorifique num fogo cósmico central. Processo cíclico. O ritmo da transformação. Para onde nos dirigimos? Que a rocha vire pedra preciosa. É o avanço. A rocha bruta se transforme na pedra preciosa, que é a rocha lapidada, que é a pedra lapidada, a pedra formoseada, a pedra aperfeiçoada. Dizem que quando Rafael, o grande escultor, passeava com um amigo pelas cercanias da cidade, nas proximidades de Florença, ele de repente parou, ficou pálido, seus olhos brilhavam olhando na direção da natureza. E o seu amigo disse: meu Deus, o que é que está acontecendo com ele? Ele disse: Rafael, você está doente? O que é que está acontecendo? E ele disse: eu estou vendo um anjo. Ele se enlouqueceu. Você está vendo o quê? Estou vendo um anjo. O homem olhou e disse: mas eu não estou vendo nada, estou vendo só aquela pedra ali. Rafael estava vendo a pedra lapidada transformada por ele na sua arte de escultor. Ele estava tendo a antevisão do que aquela pedra iria se transformar. E efetivamente ele transformou a pedra uma das mais belas expressões do corpo humano que Rafael Sanzio pôde produzir. Então, essa capacidade de ver que a pedra bruta pode se transformar numa pedra lapidada. É um conceito das tradições esotéricas espiritualistas da mais profunda antiguidade. Nós encontramos esse mesmo pensamento no rosacrucianismo. Encontramos o mesmo conceito nas doutrinas secretas do passado, nos templos mais antigos de Salomão, na intimidade da maçonaria, nas expressões essênicas e nos ensinamentos dos espíritos mais avançados. Então essa beleza mostra que nós estamos hoje na nossa humanidade. Mas o nosso destino e ponto futuro é a angelitude, nossa próxima estação. Não é por acaso que uma música espírita diz: um dia todos nós seremos anjos. É verdade. Por mais que olhando no espelho a gente não acredite, é verdade. Nós seremos anjos um dia. É a nossa destinação. Ninguém vai escapar. Um dia nós seremos construtores de mundos. Um dia nós seremos Cristos de Deus. Vamos forjar planetas. Vamos cuidar de humanidades. Vai demorar não, gente. Daqui a bilhões e bilhões de anos-luz. Mas vamos. Porque está lá na Bíblia. Antes da Terra ser, Ele já era. Ou seja, a Terra tem simplesmente 3 bilhões e meio que foi formada. Há mais de 3 bilhões e meio Jesus já era um espírito puro. Vocês imaginam quando foi que ele fez a evolução dele? Há quanto tempo? Não dá para precisar. Trilhões e trilhões e trilhões de anos atrás. Nós vamos alcançar esse patamar. Olhando para André, meu Deus do céu. Vamos reverenciá-lo enquanto é tempo. Porque depois não alcançaremos mais. Quando chegarmos lá, ele já está mais adiante. Então a beleza desse pensamento dos essênios, olha que coisa linda. Vocês sabem que a palavra essênio significa, em algumas traduções, terapeutas, ou médicos, ou curadores. Porque uma das características dos essênios é que eles trabalhavam com raízes e com a imposição das mãos. Além da cerâmica. Os essênios conheciam propriedades magnéticas que determinados minerais possuíam. E eles tinham desenvolvimento psíquico e mediúnico. Daí muita gente acreditar que Jesus foi essênio, porque algumas práticas do Cristo se assemelhavam às práticas dos essênios. Se você perguntar a mim, será que ele foi mesmo essênio? Se foi, foi mestre. Ele não tinha o que aprender com os essênios. O que ele passou entre eles, passou. Mas para dar novas diretrizes, orientá-los para novas etapas. Eu fico com o que diz o livro A Grande Espera,
Se alguém aqui não leu, leia esse livro. Psicografado por Corina Novellino, pelo espírito Eurípides Barçanufo. A Grande Espera. É um livro belíssimo, que mostra os primeiros tempos, quando os essênios esperavam a presença do Messias. É belíssimo esse livro. E quando diz que a Terra vai virar um sol, é interessante observar que no fenômeno, o conceito que os essênios tinham é que os mundos iriam brilhar também como os sóis. É óbvio que a gente sabe que isso não acontece efetivamente assim. Os mundos se desmaterializam, assim como os indivíduos. Nós evoluímos e os mundos também. Tudo progride no universo. Os seres, os espíritos e os planetas. A Terra está se desmaterializando também. Será que está mesmo? Vamos fazer uma análise sobre isto? Então vamos lá. Vamos caminhar. Espiritualizar é aumentar a vibração do ser. Então, se tudo é vibração, tudo é o processo de acelerar o ser. Pode passar. Na construção do pensamento e do destino, esta frase é lapidar e está nos ensinamentos das mentes mais fantásticas que a Terra conheceu. Somos o que pensamos. Lembra da história que eu comecei? Tem gente que acha que é doente. Esse é doente. Mas aquele que sabe que não é, está temporariamente enfermo, tem o poder de cicatrização. De dentro para fora. Todos nós trazemos da nossa intimidade um grande médico e um extraordinário enfermeiro. O nosso poder de auto-cicatrização é enorme. Nós temos a capacidade de nos regenerar. A chamada visualização terapêutica, que está sendo trabalhada na atualidade, é essa descoberta que prova a nossa evolução na Terra. Descobrimos que podemos começar a trabalhar a nossa saúde através da visualização terapêutica. Um grande companheiro nosso de doutrina, já desencarnado ano passado, Nilson de Souza Pereira, primo do Divaldo Franco, que administrava a Mansão do Caminho, ele teve câncer de próstata. E ele curou-se do câncer com a visualização terapêutica. Depois ele teve outro quadro complicador, já anos depois, e aí era a hora de partir. Também a gente vai ficar se curando indefinidamente na matéria, não tem quem fique. Não é verdade? Então ele recuperou-se através da visualização terapêutica. Divaldo teve um problema sério de saúde, que também fazendo a visualização, imaginando a luz restauradora de dentro para fora, mas é preciso acreditar se determinar a isso. Primeira pergunta idiota da manhã. Jesus era mentiroso? Eita, André. Jesus era mentiroso? Graças a Deus, que alívio. Eu fiquei agora impactado. Quem respondeu não, respondeu assim, não, como quem disse isso. Quanto mais o Espírito é puro, mais verdadeiro ele é. E ele nos disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que eu faço, podeis fazer e muito mais. Isso implica dizer que nós podemos fazer tudo o que ele fez. Nosso irmão pode andar sobre as águas. Ela pode curar um cego. Nosso amigo pode multiplicar pães e peixes. Nossa irmã pode fazer um paralítico voltar a andar. E por que a gente não faz isso? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que conhecemos, dirias para esta montanha, retira-te, ela vai se retirar. É óbvio que isso é uma expressão metafórica, é uma figura de linguagem. Não é a montanha física a que ele se referia. São os empeços, os obstáculos, os empecilhos, se retiram da alma quando a alma quer, quando a alma deseja ardentemente. Porque o pensamento é vida. O pensamento é a maior força do universo. O que é o universo senão a mente de Deus criando? E o que são os mundos senão os órgãos de Deus? Por isso que Paulo de Tarso, numa de suas epístolas, disse: nós estamos mergulhados em Deus.
Porque nos movimentamos na mente divina. O fluido cósmico universal é a irradiação da mente de Deus. E a terra e a natureza são órgãos e caminhos de Deus. O espírito, quando progride, se torna o coração divino. Claro que eu estou falando numa linguagem poética, figurada. Tá certo? Não literal. E é por isso mesmo que somos o que pensamos. Se você acredita, você pode. O que é energia curadora, senão a alma que acredita que pode realizar? Mas é óbvio que não basta apenas a pessoa dizer eu quero. É preciso que haja um casamento. Quem pensa de maneira otimista, elevada, construtiva, se transforma e consequentemente melhora a sua vibração. Quanto mais a sua energia se purifica, mais o seu poder de cura se efetiva. A gente não consegue, porque é uma coisa que onde está inscrita a lei de Deus. Aonde é que está inscrita a lei de Deus? Consciência. Aí na hora que a gente chamar, fulano, dá um passo para ver se passa essa dor de cabeça. Ai, meu Deus do céu, vou dar um passo em você. Aí se lembra que a gente brigou com fulano ontem. Que a gente tratou mal não sei quem lá em casa. Rapaz, hoje de manhã eu fiquei com tanta raiva falando, será que eu não vou conseguir não? Pronto. O inconsciente vai trabalhando. E o poder de irradiação nosso começa a morrer, a mixar. Porque a gente não acredita porque a gente sabe a mala sem alça que é. Somos nós que obstaculamos o nosso poder transformador e até de curar vidas. Só isso. Já está em nós a capacidade de curar. Não fazemos, porque não cremos. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a fé é uma elaboração do pensamento. É o pensamento se irradiando, porque tudo é mente, tudo é pensamento. Se você acredita que não pode, que não vai, que a gente vai fazer um concurso, eu vou fazer a prova, mas eu sei que não passo, pronto. O que vai? Deixa para outro. Só vai atrapalhar. Se você não acredita, não vá. Agora vá fazer acreditando que pode. Agora não vá só fazer acreditando que pode, estude. Óbvio, né? E o cara não estuda nada, quer tirar uma prova boa, não vai tirar. Tem que estudar. Faça a sua parte, ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? Tem gente, uma vez, uma pessoa muito querida disse, Fred, tu for fazer a prova, os espíritos vão fazer por tu. Não vai nada. Mas não vai mesmo. Não tem jeito, eles não podem, é proibido eles interferirem em coisas dessa natureza. É vedado aos bons espíritos interferir na conquista que cabe a cada ser. De jeito nenhum. Se fosse assim, né, se fosse essa, como é que fica? Quer dizer que o guia vai avaliar os guias? Eu passei porque meu guia é mais forte do que o seu? Claro que não. Se fosse assim, o campeonato baiano só dava empate. Porque todo mundo faz mandinga. Né? Então somos o pensamento. Se você acredita que você não pode, que você é fraco, que você é um pária do universo, que você é um mendigo da existência, você vai viver assim. Tem gente que tem o poder. O que é o carisma? Carisma é o magnetismo, é o talento, é a potência que você traz em você, mesmo em estado latente. A pessoa magnética, a pessoa que atrai vidas, a pessoa que mobiliza outros, são criaturas que acordaram algo dessa energia e dessa força. Ela não precisa fazer nada, nenhuma mandiga não. Chega no ambiente, as pessoas já sentem, já olham para ela. Tem algo de diferente naquela criatura. Já aquele que não acredita em si é morto, apagado. Aquela coisa desvitalizada, amarela. Parece estar numa crise de verminose. Lembra como vai? Tô indo. Pra onde? Sei não. Esses são aqueles que se veem como párias da vida. Coitadinhos da existência. Vítimas de não sei o quê. Então não conseguem, não vão nunca ser felizes, nunca entre aspas, óbvio, enquanto permanecerem nesse patamar. Desvitalizados, amortecidos. Veja que até essas pessoas, elas têm nesga desse carisma. Por exemplo, quando elas se apaixonam. Algo diferente acontece. O que é que fulano tem? Está tão diferente, tem uma coisa diferente. Está brilhando para a gente ver beleza na pessoa. Quando vai, está apaixonado. Ou seja, o sentimento por alguém forte atiça, ativa algo dentro dele.
a tocha viva que é o Espírito. Muito embora depois, quando a pessoa diz que não quer nada com ele, apaga de novo. Aí fica coitadinho pelos cantos, doente. Aí tem gente que dói tudo, todo dia tem uma dor, tem aquela agonia toda, aquele sofrimento. Então, essa falta de tomada do despertar que Joana de Ângeles se refere. Permanecemos na consciência de sono, adormecidos, somos anjos vivendo como feras adormecidas. Periclitamos as nossas forças, adoecemos a nossa energia, não acreditamos em nós mesmos. O autossentimento, o auto-amor, a autoestima fica lá embaixo. Autoestima, gente, não é a pessoa ser presunçosa, analisar a habilidade, não. Autoestima é você saber que tem valor. Porque ser filho de Deus é um valor maravilhoso. Só isso. Somos aqueles que vamos trabalhar diretamente com o divino no futuro. Estamos nos preparando, então a gente tem que acreditar nessa possibilidade. Eu acredito, eu preciso acreditar nas minhas possibilidades de vida. Esse pensamento precisa ser a consciência exata da gente. Você é o que você pensa, e o que você pensa vai fazer de você o que você está pensando. Ah, eu sou um fracassado. Não existe fracasso, existem experiências. Mas se você acredita que é um fracassado, vai fracassar. Aí você se enrola na timidez. É tão triste a timidez. Ser tímido um pouquinho, todo mundo é. Todo mundo é tímido um pouco. Uns mais e outros menos. Eu sou muito tímido. Parece? Não. Mas são características. Eu sou capaz de ficar vermelho se André me falar uma coisa assim que... Aí eu fico vermelho. Mas se botar 10 mil pessoas na minha frente para falar sobre espiritismo, aí eu fico à vontade. É uma característica. Não é verdade? Tem gente que é tão tímido, aí já é exagero, é quando a timidez passa a ser patológica. A pessoa é tão tímida que toma banho de roupa para não se ver nu. Essa é a timidez patológica. Não crê em si. Ah, está sempre ameaçado. Acha que não é capaz de despertar afeto em ninguém. Fica inseguro porque não acredita na sua capacidade. Aí cai, que é uma forma de expressão da nossa fragilidade de autoestima, por exemplo, é o ciúme. Eu costumo dizer sempre que o ciumento é o maior médium vidente da Terra. Vê fantasma até onde não tem. Mas ele termina vendo. Que na verdade é uma projeção da sua mendicância interna. É quando ele está dizendo para si mesmo, embora ele não entenda essa linguagem, que ele não acredita que pode ser amado, porque ele não acredita nele. Não é o outro que é uma ameaça a ele. Não é a pessoa que ele está com ele. É que ele não acredita que é capaz de despertar sentimentos em alguém. No fundo é isso. Já o que tem confiança acredita na capacidade. Até nas coisas mais corriqueiras. Uma amiga nossa que hoje está no Rio Grande do Norte, companheira espírita, uma pessoa muito pra cima, sempre foi. Me lembro que há muitos anos ela fazia parte da mocidade espírita. E aí ela se apaixonou até por uma pessoa, também da mocidade na época. E ela chegou e disse para a pessoa, fulano, eu estou gostando tanto de você e tal. E aí a pessoa, também muito amiga, começou a falar como aquela frase que ninguém gosta de ouvir, né? Olha, você é uma pessoa tão maravilhosa, você já sabe que é não. Quando alguém começar, você é capaz de fazer qualquer homem feliz, acabou. Ou é capaz de fazer qualquer mulher feliz, já sabe. Aí disse que gostava dela como amiga, mas ela, embora sentindo, claro, mas olha, a autoestima dela, tão maravilhosa, que ela disse, ai, falando, que pena. Você não sabe como eu podia fazer você feliz. Pronto. E desejou que ele fosse feliz, continuou. Claro que ela sentiu, porque quem gosta da pessoa especificamente gosta e quer ter a pessoa junto do seu lado, conviver com ela, envelhecer, desencarnar junto, prosseguir outras vidas, para ir embora. A gente vê tanto isso no espírita. Vamos lá. E é em cima da construção do pensamento e da consciência de que somos o que pensamos, que esta frase de Jesus deve dançar na nossa mente, bailar e nos convidar a dançar. Não é o que entra pela boca que macula o homem, sim
o que brota do seu coração. Já vimos que coração é uma expressão figurada. Tudo nasce do pensamento. Jesus falou isso no contexto em que as pessoas condenaram os seus apóstolos, os seus discípulos, porque não tinham lavado a mão. Prática ritualística no meio judeu, em que as pessoas precisam lavar as mãos antes de qualquer refeição. Numa atitude simbólica, entre aspas, também da higiene moral. Hoje a gente sabe que lavar a mão é questão de higiene. Você vem da rua, você pegou um objeto sujo, tem que lavar por questão de saúde. Mas Jesus falou no contexto de ordem moral. Você está, como quem diz, você está julgando a eles porque não lavaram as mãos. Mas vocês deveriam estar indagando o que diz o coração deles. Como eles pensam da vida. Quais são os sentimentos que eles cultivam. Às vezes nós somos tão formais e tão convencionais. A gente é tão apegado pela periferia, porque somos pouco profundos interiormente, que até no nosso processo de espiritualização é mais fácil para a gente cuidar de vestimentas do que de transformação interior. Acreditamos que vestir branco nos associa à paz. É mais fácil. Por exemplo, a gente fazer uma caminhada pela paz, todo mundo de branco, que tem uma simbologia da paz. Ou trabalhar num centro espírita, e para aplicar passe eu vou de branco, ou vou fazer uma palestra de branco. É mais fácil e cômodo para mim vestir branco do que mudar a natureza do meu pensamento. Acho que até já contei aqui, quando eu fiz uma palestra aqui mesmo em Recife, no aniversário de uma instituição, e eu fui todo de preto. O tema era a lei do amor. E foi uma palestra, sabe aquela palestra que saiu redondinha? Eu me emocionei, as pessoas se emocionaram, foi muito bonita a palestra. Quando terminei, as pessoas vieram falar, a presidente da Casa Espírita, uma pessoa respeitável, maravilhosa, me deu um abraço empolgado, emocionado. Meu filho, que coisa linda, você estava muito inspirado. Sou, que bom. Ela disse, mas não faça mais isso, não. Aí eu tomei um choque. Na época eu desgostava tanto, ela é uma pessoa tão respeitável, que eu pensei, eu falei alguma coisa contrária ao Espiritismo, ou ao Evangelho. Jesus, não, ele foi maravilhoso. Mas não faça mais palestra de preto, não, que isso interfere na inspiração dos guias. Mas a senhora acabou de dizer que eu estava inspirado? Sim, porque eles conseguem atravessar as dificuldades. Aí, quando ela falou isso, meus amigos, Jesus se afastou de mim e Moisés encostou. Aí eu disse, até que a senhora me prove na codificação espírita, nas obras subsidiárias e clássicas, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, que a cor da roupa estabelece a sintonia espiritual, eu dou minha mão palmatória. Mas se a senhora não conseguir me mostrar, a senhora está equivocada. Ela fica olhando para mim assim, com aquele olhar de paisagem suíça, olhando as altas montanhas nevadas. E ela não pode dizer nada, porque não pode dizer nada. Esse, minha amiga, não é o que entra pela boca, é o que sai do coração. É o que a gente constrói na afetividade, no emocional. Por isso que é mais fácil para a gente deixar, por exemplo, entre aspas, mais fácil entre aspas, para algumas pessoas é, deixar de comer carne, quando entra no núcleo espiritualista, do que renovar-se. É mais fácil passar a comer cortiça, isopor, alpiste, do que frear a língua, olhar mal, abrandar o coração. Claro, se você puder casar as duas coisas, maravilhoso. Deixar de comer nossos irmãos do reino animal e ao mesmo tempo desenvolver esse sentimento de brandura, de pacifismo, de equilíbrio íntimo, aí é maravilhoso. Esse é o caminho que todos nós vamos alcançar. Mas ainda é mais fácil comer a soja do que domar o ciúme. Este homem que é capaz hoje de dominar o átomo, a força atômica, ainda é incapaz de dominar a raiva. O mesmo homem que controla forças da natureza é a mesma criatura que não consegue controlar o ódio. Muito interessante isso. Porque a nossa vida é periférica. Ainda não fizemos o olhar internalizado. Continuamos com expressões externas. No nosso meio espírita, tem gente que empolgada, olha, eu não perco a campanha do quilo.
Eu entrego enxoval, eu visito as favelas, a gente vai levar roupa, nós doamos enxovais. Meritório isso, continuemos a fazer isso. Mas às vezes, o mesmo que pede de uma forma tão desinibida para a campanha do quilo, é o mesmo quando chega em casa não tem paciência com nada. Porque é mais fácil até dar um enxoval ou uma cesta básica do que fazer a caridade do silêncio ou o gesto da humildade. Então continuamos a conquistar mais por fora, sem efetivar a conquista por dentro. Lá quando estávamos ainda no Ismael Gomes Braga, 2 senhoras conversavam e eu escutei. Uma delas dizendo, olha, sinceramente, fulana, que ela não simpatizava com a pessoa, uma outra senhora lá, olha, não sei o que tem, deve ser coisa de outra vida. Quando eu olho para aquela mulher, eu só não vou no pescoço dela porque eu sou um espírita. Imagine se não fosse. O perigo que a pobre estava correndo. Porque é difícil para a gente, enquanto não estabelecermos este olhar interno e esta busca interna, lembrando a frase que ensinava o templo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Sem este olhar para dentro, não vamos conseguir entender a vida. E para entender a vida, é fundamental compreender a morte. Ninguém pode entender a vida sem entender a morte. Qual é o contrário de vida? Não, porque a morte não existe. Paralisia. Quando a gente entende a morte, a gente compreende que aquilo que a gente chama morte seria, na verdade, a paralisia. Como a morte não existe, todas as vezes que nós paralisamos a nossa movimentação na vida, morremos. Tem gente que está por aí, é mumificado. Preso no mesmo conceito de vida. Tem que parece que é uma virtude. Ah, eu penso assim, desde que nasci vou morrer assim. Coitado. Dá-lhe um sarcófago que cai bem. Como é que uma pessoa durante toda a vida pensa do mesmo jeito? Não mudou nada. Não pode. Os espíritos dizem, de 5 em 5 anos, faça uma averiguação mais profunda ainda. Se você não identificar qualquer outra mudança em 5 anos, sinal de alerta. A análise é todo dia, mas mais profundamente, 5 anos, como eu estava 5 anos atrás. Eu consegui vencer determinadas tendências que eu tinha 5 anos atrás. Isso é para o nosso próprio bem. Eu ainda continuo antipatizando fulano dentro de casa do mesmo jeito. Desde que eu conheci a verdade, eu ainda continuo com o mesmo pensamento. Ah, mas isso é coisa para os milênios. A gente adora uma desculpa, né? Coisa para os milênios. Ah, isso era Jesus. E Jesus vai ensinar o que a gente não pode fazer, gente? Isso é burrice. Qualquer professor ensina apenas aquilo que você pode conseguir. Senão ele não ia ensinar. Tudo que Jesus ensinou foi nada de anjo não. Ensinou para a gente, ser humano. São etapas que a gente vai avançando no carreiro da vida. Então não é o que entra pela boca que macula o homem, sim aquilo que a gente está elaborando na nossa intimidade. Tem gente que não fala, mas pensa. E pensando está vitalizando. Doido para dar um soco, mas não sou espírita. Mas na mente está socando o cabo o tempo todo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pensou, fez. E agora? Desfaça o pensamento. Opõe aquele pensamento ruim, um pensamento bom que você já sabe qual é. Oponha. Ah, mas eu não consigo. É muito difícil. Olha, aquilo que ele me fez é difícil, sim. O perdão é um dos mecanismos mais difíceis que a gente tem. Eu fui ouvidor de uma senhora, isso há alguns anos atrás, que uma prima dela, que ela era muito ligada, falou dela alguma coisa que ela não gostou. Ela era muito melindrosa. Frequentava o centro espírita na ocasião lá em Porto dos Carvalhos. E era certa feita, ela sempre me procurava. Toda semana ela vinha conversar sobre a prima. Eu tinha percebido como ela gostava da prima. Porque toda semana era a prima. Por que ela fez isso? Olha, coisa horrível. E eu tentava acalmar. Toda vez que ela dizia, por que você acha que eu devo fazer? Quando eu dizia, ela ia de encontro a mim.
Olha, perdoe. Não, lá vem você com perdão. Como a senhora não perguntou? Era o tempo todo isso. E eu orientava. Eu sei que um dia eu disse, olha, vou fazer outra estratégia. Faça o seguinte, eu sei que perdoar é tão difícil. Eu até entendo suas razões. Aí ela sorriu. Que a gente adora quando alguém nos dá razão no que não presta. Foi uma estratégia que eu utilizei. Faça o seguinte. Comece a orar por ela. O quê? Não, isso é coisa para espírita mesmo. Orar para aquela... Vou nada. Só, bom, minha orientação é essa. Passou o tempo. Quase 3 meses após, eu estava organizando o Natal. Aí ela chegou, Fred, posso falar com você? Ah, diga mesmo. Disse, olha, comecei ontem. Como a gente tinha distribuído umas listas, eu pensei que ela tinha começado atrasada a distribuir a lista do Natal. Disse, mas só ontem foi o negócio da lista, né? Não, aquele negócio. Aí, meu Deus, que negócio. Aí eu pensei assim, eu já estava esquecido, né? Se você podia me lembrar qual foi o negócio, esse orar para aquela... Ah, foi mesmo? Aí me empolguei. Disse, que bom, que ótimo. Mas foi rápido. Disse, não, tudo bem. Mas me conte, porque eu adoro quando me conta, porque serve de experiência. Conte, como é que foi, como é que a senhora fez? Não, foi muito rápido, como eu disse. Foi ontem, eu disse, sabe de uma coisa? Vou tentar aquilo que Fred começou a falar pra mim, como se fosse um favor pra mim. Do jeito que ela falava, sabe? Dando um show, como quem diz assim, você conseguiu, fiz pra lhe agradar. Sim, mas me conte, ela disse, Aí ontem eu fui dormir, olha, mas não consegui, não, pode falar como foi. Então, eu disse assim, na hora de dormir. Senhor, que aquela triste seja feliz. Conseguiu. Foi o começo. Vai em frente. Depois de algum tempo, já tinha voltado a tomar café com ela, já estavam juntas de novo. A oração foi abrindo o caminho. Então bastou ela começar a exercitar o pensamento construtivo, elaborando da sua intimidade a capacidade de perdoar o gesto que a nossa amiga teve, para começar também a higienizar seu campo mental e a atrair de volta, porque elas se gostavam, elas se amavam. Então, naturalmente, isso poderia ocorrer, isso poderia acontecer. Mas, para a gente avançar na reflexão sobre isso aí, é preciso que vocês possam não ficarem muito sutis por enquanto. Eu estou notando que vocês estão mais leves, estão cada vez mais numa vibração acelerada. Vocês estão se sutilizando. Eu estou vendo gente ficando transparente aqui. Então eu vou dar um intervalo de 20 minutos e voltamos daqui a pouco.